Não vou me calar. E não posso me calar. De maneira nenhuma. Não posso me calar diante do que eu tenho visto, do que algumas pessoas têm postado em suas redes sociais. Tenho visto recentemente ex-líder de louvor, ex-pastor, ex-missionário, ex-pregador, dizendo o seguinte: eu me livrei da igreja. Me livrei da igreja opressora, me livrei da igreja mercenária, me livrei da igreja corrupta. Eu não faço parte mais da igreja, essa igreja opressora e etc, etc. Quero lhe dizer algumas verdades. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que em todo lugar você vai encontrar pessoas corruptas. Não é porque um político é corrupto que a política é corrupta. Não. Precisamos separar o trigo do joio. Sempre vai haver na sociedade, num lugar ou outro, pessoas corruptas, pessoas mercenárias. Existem pastores corruptos, mercenários? Sim, existe. Mas generalizar, dizer que toda igreja é corrupta, que toda igreja é mercenária, que aquela congregaçãozinha onde você congregou, que o pastor te deu a maior atenção, que o pastor tentou te ensinar o evangelho, dizer que é corrupta, não é demais. Então deixa eu dizer algumas verdades a você. Chegue mais perto de mim aqui. Preste muita atenção. Quero te dizer só 4 verdades, tá? 4 verdades para você. Primeiro, olha bem, muitos de vocês se afastaram da igreja não é porque ela é corrupta, não é porque ela é mercenária, blá blá blá, blá blá blá. Não. Muitos se afastaram simplesmente porque não conseguiram vencer seus desejos lascivos, seus desejos pecaminosos, seus desejos imorais. Muitos de vocês tiveram encontro com a religião, mas nunca tiveram encontro com o evangelho. E o que muda, que transforma, que molda a nossa vida é o evangelho. Muitos de vocês abraçaram a religião, foram por causa disso, por causa daquilo outro, mas não se renderam ao evangelho. O evangelho é divino, o evangelho é transformador. Olha bem, segundo, muitos se desviaram simplesmente, sabe, para viver conforme o apóstolo Paulo escreveu em Efésios capítulo 2. Você ainda tem a sua Bíblia? Tem não? Busque aí Efésios capítulo 2. O apóstolo Paulo diz que muitos vivem conforme o príncipe da potestade do ar. Muitos vivem conforme os seus pensamentos e conforme o desejo da sua carne. Sim, foram embora para viver isso. Foram embora para seguir os seus pensamentos, viver segundo o seu entendimento. Foram embora por causa disso. Viu? Foram embora para que pudesse viver conforme o que acha que é. E nós não somos chamados para viver de achismo, somos chamados para viver evangelho, palavra de Deus, não para viver nossa carne, nossos pensamentos. Então, Efésios capítulo 2, verso 1 e 2. Terceiro, muitos se afastaram, sabe? Porque não conseguiram implantar na igreja as suas ideias divorciadas das Escrituras, as suas ideias maléficas. Não conseguiram atingir o coração de criança, de adolescente, de jovem e até seu pastor. Quantas pessoas que tentaram implantar suas ideias, ideias essas diabólicas na mente do pastor, não conseguiram. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido, minha querida. O Evangelho, ele confronta nossas ideias. O Evangelho confronta nossos princípios. Nós somos moldados pelo Evangelho. Sabe por que o Evangelho é indestrutível? Sabe por que vocês nunca vão vencer o Evangelho? Podem vencer uma igreja, pode vencer uma igreja local aqui e acolá, mas o Evangelho nunca vão vencer, sabe por quê? Porque lá em Gálatas capítulo 1, o apóstolo Paulo diz que o Evangelho é divino, o Evangelho é obra de Deus, o Evangelho veio do céu, não foi algo criado pelo apóstolo Paulo, não foi algo criado pelo homem, não. O apóstolo Paulo diz que é divino, o evangelho é sobrenatural, é obra de Deus. Pode passar gerações e gerações, podem levantar reis, presidentes, não vão destruir o evangelho. O evangelho é divino, o evangelho é sobrenatural. E nós fomos chamados para viver o evangelho. Então entenda isso, vocês nunca vão conseguir distanciar da igreja por causa disso. Mas em quarto e último lugar, muitos de vocês se afastaram da igreja, se distanciaram da igreja em busca de uma liberdade que não é liberdade, é a verdadeira libertinagem. Sim,
viu? Foram embora da igreja porque disseram, olha, nós queremos liberdade, não queremos viver oprimido, não queremos ser, viu, viver na mão das pessoas, mas se esquece que estão vivendo a vontade das suas carnes, são controlados, vivem em vícios, sabe? Vivem como escravos, escravos de desejos que não se libertam. Então, proclamam a liberdade. Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Liberdade que reduza vocês, viu, a animais descontrolados, que não conhecem regras, que não conhecem princípios. Isso é liberdade. Liberdade é fazer o que é certo, viu? Liberdade é viver dentro da vontade divina. Por isso que foram embora, porque não conseguem vencer seus desejos, não se renderam ao evangelho, se renderam à religião. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ao invés de você, minha querida, de você, meu querido, ficar levantando a bandeira da promiscuidade, da imoralidade, ao invés de você ficar levantando essa bandeira, levante a bandeira do arrependimento. Levante a bandeira do filho pródigo que quer voltar para casa, que carece da bondade, da misericórdia, do amor, do perdão do Pai. A igreja está aqui, essa igreja que você diz que é corrupta, que é mercenária, essa igreja que você diz que é opressora, essa igreja está aqui para te abraçar, para te reencontrar com o Pai, para apresentar a você o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda. Não interessa quão profundo é o poço que você cavou, que você foi, a graça te alcança. A graça alcança você, independente de onde você foi. A graça alcança esses filhos que foram embora, que distanciados, diz, pai, eu vou embora, eu quero ver minha vida, eu quero ver o mundo. Foi embora sim, mas a graça te alcança. O Evangelho te dá uma nova oportunidade. O Evangelho resgata todas essas pessoas. E nós estamos prontos de te reconduzir a Cristo. A igreja está aqui para te religar a Cristo. Não a religião vazia, mas o Evangelho. O Evangelho. Uma igreja que prega o Evangelho, que vive o Evangelho. Por que você foi embora? Por que você foi embora? É porque a igreja é opressora? Ou porque você nunca se libertou dos seus desejos? Porque você nunca se entregou a Cristo? Pense nisso. Deus te abençoe.